Papel, papel. Concordo com a montagem. Ai, ai, ai. Tinha uns 3 cachorros ali, agora que eu saí. Foram embora, agora estavam ali latindo. Tinha uns cachorros latindo pra lá e eu vi alguém subiando. Ah, estão ali. Que isso? Não estão transando? Eu digo. Vou contar o seu, galera. Deixa eu focar. Tentar focar. Eu vi, já vi lá. Eu já vi. E não é por causa de avião que eu tô filmando aqui. Vou contar o céu, galera. Tem estrelas. Tem algumas estrelas e tem umas nuvens. Vai travar. Eu nem desliguei. Já volto, peraí.